Bom, vamos começar então. Eu vou pedir para vocês sabem mutar o microfone no Zoom? Tem um microfone aí embaixo do celular, quem tiver, ou no canto da tela, para enquanto eu estiver falando, para facilitar, porque senão faz interferência de microfone, fica mudando a tela, e aí fica mais fácil. Aí depois no final eu vou abrir rapidinho para pergunta, e aí quem tiver pergunta pode ligar o microfone novamente e a gente conversa. Pode ser? Pode. O Ari, uma outra forma também, quando eu faço reunião, quem é o host pode bloquear o microfone de todo mundo. Às vezes ajuda a pessoa que não está conseguindo. É isso que eu estava pedindo para a Emily, porque eu não sou host. Ela que está como host, porque é a conta do Jared. Então, por isso. Fanisso, cadê ela aqui? Ela sumiu daqui. Mas, enfim, vai dar tudo certo. Achei, é que ela tirou agora, estou vendo a foto dela. Bom, antes de tudo, pessoal, só vou apresentar a equipe, tá bom? David, você quer falar rapidinho alguma coisa? Tá lá? Tá, estamos te ouvindo, não estamos te vendo. Tá, boa noite a todos. Muito obrigado por estar conosco hoje à noite. E espero que vocês gostem dessa apresentação. Vai ser muito bom e podem usar com outras pessoas para usar e ensinar outras pessoas. Então, isso vai ser disponível para todos vocês para ensinar outros. Mas muito obrigado por estar conosco hoje à noite. Isso aí. A sua câmera está desligada, tá? Não sei se você desligou sem querer, mas enfim. E essa foto que tá fixa aí, de uma pessoa de barba com coisas de festa, assim, tá? Esse cara é o Jared, tá bom? Ele é o nosso líder Presidential Diamond americano. E junto disso também tem a Emily, ela que tá lá, qualquer coisa ela aparece qualquer hora para vocês conhecerem, tá bom? Mas vamos lá. Vamos falar sobre os olhos hoje. Eu preparei uns slides para mostrar para vocês, que fica mais fácil. Antes, Emily, can you say just hi? Hi everyone. Então, essa é a Emily, pessoal. Ela ainda não fala português, eu vou ensinar ela. Daqui a pouco ela vai estar craque. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, que fica mais fácil para apresentar para vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Sim. Eu não vou colocar em modo apresentação, porque depois eu não consigo sair daqui, tá? Então, pode ficar assim? Dá para enxergar assim? Tá bom. Qualquer coisa, vocês me dão um toque que eu mudo. Deixa eu tirar isso aqui. Aí. Então, vamos lá. Antes de falar qualquer coisa, eu trouxe essa frase para vocês, que está em um dos guias que a gente tem da doTERRA. Diz: trazer esperança, restaurar corações, criar líderes e viver sonhos. Essa é a nossa missão com a doTERRA, com o que a gente faz. Quem já está usando os olhos, quem já está divulgando os olhos, eu acho que pode concordar comigo que é exatamente isso, né? Conversar com alguém e pensar em como que eu posso trazer algo a mais que vai mudar a vida dessa pessoa. Então, eu falo que, antes de ser meu trabalho, o doTERRA é minha missão de vida. Então, um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Nós temos algumas opções quando se trata em cuidar da nossa saúde, tá? Nós vamos ver quais são essas opções, o que faz a doTERRA ser diferente e como os óleos essenciais, eles agem, e aí eu vou explicar mais também sobre alguns óleos para vocês. Falando das opções que nós temos quando nós falamos em cuidar da nossa saúde. A primeira delas é a abordagem moderna de mercado. É o que a gente mais conhece, né? Você tomar o seu Neosaldina ou o seu Dorflex para uma dor de cabeça, tá? Então, isso é a abordagem moderna. Só qual que é o problema dessa abordagem? O foco dela está em tratar os sintomas e não a causa raiz do problema. Então, você, por exemplo, está com uma gripe, você não toma um remédio para curar e destruir aquele vírus da gripe. Você toma um remédio para melhorar a sua dor de garganta, porque não existe remédio que trata vírus. Então, ela só vai tratar o sintoma e não a raiz do problema, tá? Quais são os pontos negativos dessa abordagem? Ele tem efeitos colaterais. Então, se você toma um remédio para melhorar o estômago, isso pode causar um problema no seu fígado, né? E vira e mexe, tem vários exemplos que a gente poderia citar de efeitos colaterais.
E a pergunta que fica é, no mundo são gastos 22,75 trilhões de reais em cuidados com a saúde nessa abordagem. E aí eu te pergunto, nós, a sociedade, nós estamos mais saudáveis? Eu não sei vocês, mas esses dias eu conversei com uma pessoa, ela falou que ela vive à base de remédio. E cada vez ela tem que aumentar mais remédios, porque ela acaba não resolvendo o problema, só remediando os sintomas. Mas nós também temos uma outra abordagem, uma outra maneira que nós podemos cuidar da nossa saúde, que seria a abordagem natural, tá? O que seria essa abordagem? Utilizar de extratos de plantas que ajudam a melhorar o bem-estar físico e mental. Então, é você trazer o que a natureza já tem, que a natureza já nos oferece, de uma outra forma, que seria nos óleos essenciais, que a gente vai falar sobre isso. E isso também, o foco dele é o quê? É a raiz, de fato, do problema, e não os sintomas. Então, ele vai direto no foco, tá? E isso a gente acaba gastando menos tempo e menos dinheiro com médicos e tudo mais. Então, nós temos essas duas abordagens, essas duas maneiras que para cuidarmos da nossa saúde. Falando agora mais especificamente sobre essa abordagem natural que poucas pessoas conhecem. A primeira característica dela, de fato, é que ela é natural, tá? Eu deixei até bem escrito os slides para vocês, caso vocês quiserem, vocês podem tirar um print screen da tela, tá bom? Fazer essas anotações, acho que fica mais fácil para vocês visualizarem o texto do que só eu falando. Então, para não ficar muito repetitivo, eu vou acompanhando aqui no texto com vocês. Então, os óleos essenciais, eles são compostos naturais aromáticos, extraídos e destilados de plantas para benefícios de bem-estar. De uma forma mais prática, mais simples, o que isso quer dizer? As plantas, elas têm propriedades terapêuticas, certo? Os antigos normalmente tinham um problema, uma dor disso, uma dor daquilo, que eles faziam um chá. Porque aquela planta, ela tinha uma certa propriedade terapêutica que ia auxiliar naquele problema. O óleo essencial, ele nada mais é do que essa propriedade terapêutica, que na verdade é o sistema imunológico das plantas, mas de uma maneira concentrada. Então, quando você pega um óleo de laranja, por exemplo, o que você tem aqui é o sistema imunológico da laranja concentrado. E por ser concentrado, ele acaba sendo de 50 a 70 vezes mais potente que a erva, que a fruta, que a raiz, tá? Essa foto que vocês podem ver aí é de uma folha de hortelã, tá bom? Se você ampliar essa folha, você vai ver essa outra imagem do lado, que tem essas bolsas aqui. Essas bolsas é onde esse óleo fica. Então, quando você tem a destilação do óleo, é como se estivesse rasgando essas bolsas e extraindo esse óleo, tá bom? Então, isso que, na verdade, é o que a gente tem dentro de um vidro. E aí, falando do hortelã-pimenta, para vocês verem a proporção de potência do óleo, uma gota de hortelã-pimenta, ele equivale a 28 xícaras do chá da erva. Então, uma das propriedades do hortelã-pimenta, por exemplo, é que ele é anti-inflamatório. Então, se você quiser ter a mesma concentração de anti-inflamatório que você vai ter em uma gota, você precisaria ingerir 28 xícaras do chá, tá? Pra vocês verem aí quanto ele é forte, quanto ele é concentrado. E eles acabam também sendo acessíveis, centavos por dose, porque por ele ser concentrado, você vai precisar de 1, 2 gotas para cada situação, você não usa mais que isso. Então, a primeira característica dos óleos essenciais é que eles são naturais. A segunda é que eles são efetivos. Por que eles são efetivos? Os óleos, eles contêm centenas de diferentes compostos, oferecendo habilidades complexas e versáteis, sem a criação de resistência. Ou seja, não é isso aqui eu não vou entrar muito na parte química, tá? Vai ficar muito técnico aqui para vocês, eu vou simplificar para vocês. Mas os óleos, eles têm várias químicas que acabam sendo muito mais potentes por ser natural e não ser manipuladas e criadas, tá? E além disso, ele tem a capacidade de penetrar a membrana da célula. Então, a membrana da célula, ela é óleo, tá? Ela é oleosa. Vocês sabem que óleo não mistura com água. Não sei se vocês fizeram esse experimento na escola. Pegar um copo de água e jogar óleo junto. A água e o óleo, ele não se mistura. Então, como o óleo essencial,
a membrana é óleo e o óleo essencial ele é óleo, ele consegue penetrar e tratar dentro das células. Por que isso é importante? O que tem a ver tratar dentro da célula? Os vírus, eles ficam alojados dentro da célula. Então, quando você tem qualquer problema com questão de vírus, não existe remédio que vai tratar isso, tá? Você tem que dar um tempo para o seu corpo se recuperar. Já os óleos essenciais, eles podem entrar, penetrar a célula e tratar qualquer questão a nível celular do seu corpo, tá bom? E aí você pode conversar com pessoas que já têm usado os óleos essenciais, eu tenho certeza que você vai ver essa pessoa compartilhando grandes benefícios e como que os óleos mudaram a vida dela. Eu tenho alguns depoimentos, tem algumas pessoas aqui na aula hoje que também tem. Se a gente tiver tempo, a gente fala rapidamente sobre os depoimentos no final, tá bom? E a terceira característica é que eles são seguros, tá? Por que eles são seguros? Você sempre tem que tomar cuidado com a qualidade que você ingere, tá? E aqui que a gente está falando são de produtos que têm o maior grau de qualidade de pureza no mercado, que são os óleos CPTG, tá? Essa é a característica do padrão doTERRA. O que isso quer dizer? O padrão, a doTERRA, ela se preocupa desde a plantação de cada folha, de cada árvore, de cada erva, e todo o processo que esse óleo passa até chegar na sua casa, tá? Para garantir a melhor qualidade, para que não tenha nenhuma adulteração nesse meio. Então, os óleos eles são puros, e por eles serem puros, eles podem ser ingeridos também, a gente vai falar sobre isso. Então, a maior parte dos óleos do mercado, eles são sintéticos, né, óleos cosméticos, tudo mais. Alimentícios, que são aqueles óleos que vão dar sabor na comida, né, e os tópicos, que são óleos de massagem, óleos aí, essa parte mais terapêutica também, mas que não são óleos essenciais, e aí a gente tem o poder dos óleos doTERRA no padrão de qualidade CPTG. Vou botar aqui. Então, essas são as características dos óleos, tá bom? Quando alguém falar para você de óleo, você lembra que ele é natural, ele é efetivo, ele age dentro da célula do seu corpo e ele é seguro porque ele é testado, e aí eu poderia falar aqui por muito tempo só sobre os testes da doTERRA, mas eu vou resumir isso aqui para vocês, senão a gente não acaba hoje. Então, vamos lá. Entendi a potência dos óleos, eu entendi o que eles fazem, e aí, como que eu faço? Como que se usa esse produto? Nós temos 3 maneiras de usar os óleos essenciais, tá? A primeira delas é aromática, depois tópica e depois interna. O que eu quero dizer com isso? Maneira aromática, tá? Resumindo, são 2 formas. A primeira é você colocar num difusor. Então, até meu difusor tá aqui, porque aqui é o meu escritório, então eu fico com o meu difusor do meu lado, vou mostrar para vocês. Então, você pode ter um difusor, você coloca a água dentro, você pinga o óleo que você deseja e você liga ele, e o vaporzinho dele vai não só trazer o cheiro daquele óleo para você, mas também aquela propriedade terapêutica. Então, se você quer um óleo para foco, você está trabalhando, você põe um olhinho lá e ele vai te ajudar nos seus estudos, no seu trabalho, a ter mais foco, tá bom? E a segunda maneira seria como? Você pode aplicar uma gota na palma da mão e depois você inala ela, tá? Bem simples. Qualquer lugar que você tiver, você pode ali pegar, já inalar e ter aquele benefício. A segunda maneira que a gente tem de usar os óleos essenciais é a maneira tópica, tá? O que é a maneira tópica? Você passar na sua pele. Isso aqui tem algumas diferenças, tá bom? A primeira delas tô com uma dor. Eu posso passar o óleo no local da dor, tá? Ou você vai tratar a pele, tá? Rejuvenescer a pele. Você vai aplicar o óleo na região. Então, isso você vai aplicar ele no local desejado. Além disso, você pode usar o óleo essencial também para fazer massagens, tá? Para adicionar no seu hidratante ou outros óleos vegetais corporais. A doTERRA, ela usa o óleo de coco, tá? Para diluir. Então, você pode usar no seu hidratante ou no outro óleo para facilitar a aplicação do óleo essencial. E uma outra maneira muito interessante que é esse quarto tópico, que ele pode ser aplicado nas plantas dos pés, atrás da orelha, em outros pontos de reflexologia, por exemplo, nos punhos também. Então, você vai usar um óleo para dormir, por exemplo, o lavanda, que ele ajuda nisso. Eu passo todos os dias o lavanda na sola do meu pé, tá? Por que na sola do pé? Porque ele tem pontos
que acabam representando o corpo inteiro, e além disso, mesmo que você use de maneira tópica, ele não só vai tratar o local, mas ele também vai ser absorvido e vai para a sua corrente sanguínea e atinge todas as células do seu corpo, tá bom? Então, maneira tópica, lembre sempre na pele ou no local que você deseja tratar ou em pontos de reflexologia que vão acabar indo para o seu corpo, para aquilo que você precisa. E a terceira maneira de usar seria a maneira interna, tá? Aqui eu vou fazer uma observação, que é o quarto ponto daqui, apenas óleos puros como o CPTG, tá bom? No Brasil, a única empresa regulamentada para ingestão de óleo essencial é a doTERRA. Nenhum outro óleo de outra marca pode ser ingerido, tá bom? Então, se você tiver outro óleo, ou se você ouvir falar de outro óleo, não ingira esse óleo, porque ele não é seguro para isso, tá? Como que você pode ingerir o óleo? Você pode pôr uma gota no seu copo de água, por exemplo, tá bom? Eu tomo limão no meu copo de água todos os dias. Ou você tem vários outros também, você pode estar tomando. E a segunda maneira seria você colocar o óleo numa cápsula vegetal, tá? Eu acho que em farmácia de manipulação deve vender. São cápsulas vazias, tá? Você vai lá, pinga o óleo essencial que você deseja e ingere ele como se fosse uma cápsula. Por que a gente usa ele, às vezes, em cápsula? Tem óleos que são muito fortes. Então, se você for ingerir ele diretamente, pode arder, pode queimar, tá? E também, às vezes, você não gosta do sabor. Então, se você precisa daquele óleo, mas você não gosta do sabor daquele óleo, você ingerindo em cápsula, você não vai sentir o sabor dele. Resumindo para vocês, tentando trazer o máximo de informação, eu sou uma pessoa muito técnica, mas tentei simplificar, tá bom? Isso é o que são óleos essenciais, e essas são as maneiras que nós temos de usar os óleos essenciais. A partir disso, eu gostaria que você pensasse quais são as suas prioridades com relação ao seu bem-estar, à sua saúde. O que eu quero dizer com isso? O que você quer sentir menos? Eu quero sentir menos estresse, eu quero sentir menos dor de cabeça, tá? Ou o que você quer sentir mais? Eu quero ter mais foco, eu quero ter mais disposição. Pense aí, se você tiver até com um caderno aí do seu lado, você pode anotar, ou depois que acabar a reunião, vai lá, pega um pedaço de papel e anota sobre quais são os seus focos, a sua prioridade em relação à sua saúde. O que você precisa hoje focar e se concentrar para isso. E aqui a gente vai falar de alguns óleos, tá bom? Eu pus aqui as imagens deles, que fica mais fácil para a gente estar visualizando e falando. O primeiro foco que eu queria trazer para vocês são óleo para sono. Eu não sei aqui quem tem problema com sono. Eu sempre tive problema com sono, sempre, uns anos atrás já. E esse foi o lavanda, foi o primeiro óleo que eu conheci na doTERRA, e foi exatamente para isso que eu usei, e eu me encantei, porque nos primeiros dias eu já senti muita diferença. Tem outras pessoas aqui também que eu sei que são super fãs do lavanda, né? Depois você conversa aí com o pessoal, você vai ver. Então, tenho problema com sono, não consigo dormir, ou meu sono é de má qualidade. O que eu posso fazer? Que óleo que vai me ajudar? Nós temos duas opções principais, tá? Tem outros óleos também que as pessoas usam, mas essas são os dois principais óleos. Lavanda ou Serenity, tá? Você pode passar ele na sola do seu pé, como eu falei. Você pode pingar uma gota no travesseiro. Tem várias maneiras aí que você pode usar. Só lendo rapidamente os benefícios desses óleos. Então, o Serenity, você pode pôr no difusor, ele vai trazer relaxamento. Então, se você terminou o dia, foi um dia muito corrido, muito atarefado, eu ponho o Serenity no difusor quando eu tô muito acelerada, e ele acaba dando aquele, para mim, assim, dá um sossega-leão, me ajuda a acalmar a mente, e aí depois eu uso lavanda para dormir. Então, ele também acalma, diminui a tensão, acalma emoções, diminui estresse. E o lavanda, ele também suaviza sabor cítrico, e você pode também usar ele na alimentação. Eu vi várias receitas já com lavanda na internet, gente. Eu nunca testei, tá? Esses dias eu vi um picolé de morango com óleo de lavanda. Quem quiser depois me fala que eu mando o link para vocês acessarem. Então, aí tem várias utilidades, mas se você for pensar em lavanda, Serenity pense em calmantes, tá bom? Para ficar mais fácil para vocês guardarem.
Outro benefício, redução de acúmulo tóxico. Limpar o seu corpo. Não sei quantos aqui já pensaram em fazer detox, ou já procuraram no Google sobre detox. Isso é algo que tem sido falado muito ultimamente. O limão, ele é excelente para isso, tá? Por isso que eu falei que eu uso limão todos os dias. Eu pingo as gotinhas no meu copo d'água e tomo todos os dias. Então, ele vai ajudar você a limpar o seu corpo, tá? Estômago, fígado, os órgãos, vai limpar tudo. Além disso, você pode usar para limpar a superfície. Então, se você deseja não usar mais produtos tóxicos para limpar a sua cozinha, sua pia, né? Você pode fazer lá uma mistura de limão num álcool etílico ou no álcool 70%, e você faz ali a sua própria mistura e espirra e pode estar limpando esses locais. Atividade física. Para aqueles que já fazem ou para aqueles que querem começar a fazer, os óleos vão te ajudar, tá? Vão te ajudar na sua performance, no seu ânimo. Alguns exemplos que você pode usar. Hortelã-pimenta como um pré-treino. Por quê? Ele vai aumentar a sua respiração, ele vai melhorar a sua respiração e isso vai aumentar a sua performance. Além disso, outros benefícios do hortelã-pimenta, tá bom? Dor de cabeça. Eu tava com dor de cabeça hoje, eu passei hortelã-pimenta nas têmporas, você pode passar na nuca, você pode respirar também. Ele alivia a dor de cabeça, ele acalma o estômago, te deixa alerta, ele vai te dar essa sensação de refrescar, então se tá muito calor, agora tá começando a esfriar aqui no Brasil, mas a gente tá sempre no verão aqui, né? Então, se tá aquele calor muito forte, você pode passar ele vai dar aquela sensação mais gelada e refrescante, tá? Então, essas são algumas funções, alguns benefícios do hortelã-pimenta. Outro óleo também que você pode usar, e é isso não só para atividade física, mas em geral, para dor, é o D-Blue, tá bom? Ele é um dos mais poderosos aí para dor. Nós temos ele em 3 versões aqui, que seria o creme, o rolon e a em gota, que é o concentrado. Então, sempre que você tiver alguma dor muscular, uma dor, mau jeito, dor nas costas, você pode usar o D-Blue. Ainda em questão de nos movimentar e tudo mais, auxílio de perda de peso. Que óleos podem nos ajudar nisso? O primeiro deles está como Slim Sassy aí, aqui no Brasil o nome é Smart Sassy, tá bom? Ele é o produto favorito para perda de peso. O que ele faz? Ele vai ajudar a você ter um metabolismo saudável, além de acelerar o seu metabolismo, tá bom? E ele também controla a vontade de comer doces e a sua fome. Outro óleo que você pode combinar eles e usar dessa maneira que ele também trabalha dentro dessa área é o toranja. Qual que é os benefícios do toranja? Reduz a sensação de fome e a fome emocional, diminui a vontade de comer carboidrato e açúcar, e ele também ajuda a balancear o açúcar no sangue, tá bom? Eu tomo ele na minha água também, eu revezo ele, mas você pode aplicar ele também em alguma área que você deseja eliminar gordura localizada e tudo mais. Um detalhe, o toranja, ele é um cítrico, tá bom? Todos os óleos cítricos, quando vocês forem usar de maneira tópica, tomem cuidado com a exposição ao sol, tá? Porque, como a gente fala, o limão, né, ele mancha a pele se você for para o sol, e o óleo ele é concentrado, então você também tem que tomar cuidado com a exposição ao sol. Só abrindo esse parênteses para vocês. Outro óleo muito importante, acho que é um dos queridinhos dos últimos meses, aí vamos dizer, que tem crescido muito, porque ele sempre foi um best-seller, que é o On Guard. Por quê? Ele vai melhorar a sua imunidade, vai fortalecer. Se você toma ele com frequência, você vai manter sua imunidade lá em cima, e isso vai evitar que você fique doente. Caso você já estiver com uma gripe, você já estiver doente, você pode tomar o On Guard, e ele vai melhorar, fazendo você se recuperar mais rapidamente, tá bom? Você pode usar ele, eu tomo ele na água também. Ele tem um gostinho mais de cravo e canela, então para quem gosta, pode pôr na água. Quem não gosta, busque usar de maneira aromática ou tópica. Mas de qualquer maneira que você usar, você vai ter esse benefício melhorando aí, dando um up no seu sistema imunológico. E outro também muito usado
principalmente nessa época de gripe e tudo mais, que pode sistema respiratório, que é o brief, tá bom? Por quê? Ele vai melhorar, ele vai proteger seu sistema respiratório. E a gente sabe que muitas coisas que às vezes vêm para o nosso corpo vêm pelo pulmão, vêm pelo nariz, né? A gente acaba respirando as coisas que estão no ar, então esse óleo ele vai potencializar e melhorar o seu sistema respiratório. E aqui eu trouxe também o rei dos óleos, né? Esse óleo, esses dias eu ouvi um testemunho de uma pessoa que ela estava encantada com o resultado que ela teve na pele dela, do rosto, usando o frankincense, no português é olíbano, tá? Mas as pessoas falam frankincense também, então eu sempre trago com esse nome, mas você ouvir frankincense ou olíbano é o mesmo óleo, tá bom? Ele é o rei dos óleos porque ele serve para tudo, tá? Eles falam, quando você não souber que óleo usar, você pode usar o olíbano. Mas ele também, um dos principais focos dele, os principais benefícios está em relação à pele, tá? Ele vai rejuvenescer a pele, deixar a pele radiante. Ele também é muito bom para acalmar, trazer relaxamento e satisfação mental. Inclusive, esse foi um dos óleos que Jesus recebeu dos Reis Magos, lá quando Jesus nasceu. Então, a gente sempre fala que é um óleo divino, né? Então, lembre sempre que, quando não souber o que usar, use o olíbano. E sistema digestivo, a gente tem o Zengest. Eu também não vivo sem esse óleo, depois, se der tempo, eu posso também estar falando, se alguém quiser, eu comento meu testemunho. Não vivo sem esse óleo. Qualquer questão do sistema digestivo, estômago, mal-estar, azia, sistema intestino preso, o que for, qualquer coisa, sistema respiratório, digestivo, você pode usar o Zengest, tá? Deixa eu botar aqui. Tá aqui. A gente tem o Rolon e tem ele em gota, tá bom? O Rolon, ele é mais fácil para aplicar. Rolon, gente, não sei se vocês estão vendo minha câmera ou meu slide, acho que minha câmera deve estar pequena aí. Mas o Rolon é assim, você abre ele e ele já tem a bolinha para facilitar a aplicação, tá bom? Esse é um resumo de alguns óleos, temos vários outros, eu estou com a minha bolsa de óleo aqui do meu lado, se alguém quiser perguntar algum especificamente. Qual é o para artrite? Mas aqui, e finalizando sobre os óleos, a gente tem óleo para tudo, isso é uma frase que a gente diz na doTERRA, não importa o que você tenha, a gente tem um óleo para isso, tá? Então, esteja sempre preparado, esteja revigorado e seja saudável. Qualquer coisa em relação à sua saúde, ao seu bem-estar, a doTERRA tem um produto que vai te ajudar com isso. Entendendo um pouco sobre os óleos, sobre cada benefício, né, sobre alguns óleos que eu comentei com vocês. Se você quiser saber como adquirir os óleos, tá, Ariana, entendi quais são os benefícios, entendi quais são minhas prioridades e quais óleos eu preciso. E agora, o que eu faço se eu quiser adquirir um óleo? Você tem duas opções. Tá? A primeira delas é o varejo, que é o quê? Que você falar com o seu consultor. Então, você fala com a pessoa que te convidou para a aula de hoje, e ela pode estar te apresentando os óleos, pode estar conversando com ela vai te ajudar para te indicar os melhores óleos para a sua necessidade. E a segunda maneira de adquirir os óleos seria o atacado. O que é isso? É a melhor maneira que você tem de comprar. Por que a melhor maneira? Porque você vai ter 25% de desconto em qualquer produto. Então, se você pretende mudar o seu estilo de vida, né, ter um estilo de vida mais natural, mais saudável, você pretende comprar, né, mais e tudo mais, compensa você, a melhor maneira de você comprar é você comprando no atacado, que você vai comprar mais barato. Como que eu faço para comprar no atacado? Você precisa se cadastrar na empresa. E como isso acontece? Duas maneiras, tá? Associação grátis com qualquer kit de inscrição. Então, você pode comprar um kit de óleos essenciais e aí, a partir disso, você já está cadastrado e tem acesso a qualquer produto da doTERRA com 25% de desconto. Ou você paga uma taxa de R$90, tá? Então, com R$90, você se associa na empresa e você vai ter todos esses benefícios. Quais são todos os benefícios? Além do desconto, você também pode participar do programa de fidelidade,
que vai te trazer produtos grátis todo mês, e o seu desconto pode subir mais 30%, tá? Além dos 25%. Então, essas duas opções. Ou você fala com o seu consultor, com a pessoa que te convidou, você compra dele, ou você pode se cadastrar e ter esses benefícios de desconto. Aqui tem a foto de alguns kits de cadastro para vocês. Converse sempre com o seu consultor antes, que ele vai saber te indicar o melhor, tá bom? Porque tem algumas diferenças de um de outro. Então, sempre bom entender a sua necessidade, suas prioridades de saúde, para você ver qual que é o melhor produto para você. E também em relação ao seu consultor, tá? Você converse com ele para ele te dar uma consultoria de bem-estar. Ele vai te ajudar a entender melhor, por isso que a gente falou de prioridades de saúde, quais são as áreas da sua saúde que você precisa se preocupar e buscar e aprender mais. E como você pode fazer isso de uma maneira natural e como que os olhos podem talvez também contribuir e potencializar tudo isso, tá bom? Resumindo, é isso. Eu tentei falar de maneira bem direta, porque eu sou muito técnica, quando eu vejo já passou a hora. E aí eu tentei fazer um espaço mais curto de tempo. Se ficou alguma dúvida de alguma coisa dos olhos, de como funciona, ou algum óleo, se você quer alguma dica, ou qualquer coisa que for, eu queria abrir aqui para vocês falarem, se vocês quiserem. Eu estou aqui para ajudar vocês. Alguém quer perguntar ou falar alguma coisa? Para artrite, qual seria? Oi? Qual seria para artrite? Artrite, com quem que eu falei esses dias de artrite? Foi... Não, ela não tá aqui. Artrite, o Deep Blue, ele vai ajudar nas dores, tá? Um outro óleo que eu pesquisei, que eu falei para a pessoa, seria... Eu vou confirmar com você agora, peraí, que eu não quero falar errado. Foi com... Se bem que não é bem... É artrite, mas é associado a psoríase. Então, seria artrite psoriática. Aí é uma coisa talvez mais técnica, eu preciso procurar para você. Mas aqui, ó, de artrite, toda essa área, quais são alguns dos óleos mais recomendados? Deep Blue, que eu falei, olíbano, lavanda, manjerona, mirra e intergreen. São esses alguns dos mais indicados para isso. E também copaíba. Copaíba, sim. Aí depois, se você quiser, eu posso explicar, passar para você mais detalhadamente, se você precisar de alguma dica, protocolo de como usar, tá? Mas esses são os mais indicados para a situação. Ah, certo. Alguém mais tem alguma dúvida? Quer perguntar sobre os olhos? O pessoal já tá craque já. Ninguém tem perguntas. Silvânia, você tá muda. Jonas não quer perguntar nada, não? Quem? Oi, boa noite. Tem uma pergunta. Quem tá falando? Eu não tô vendo aqui. Minha câmera tá desativada. Ah, tá. Antônio. Isso, boa noite. Boa noite. Então, você falou que o óleo de hortelã, ele é anti-inflamatório? Uma das propriedades do hortelã-pimenta é anti-inflamatório. Ele tem outras propriedades terapêuticas, mas também tem outros óleos essenciais que também têm a propriedade anti-inflamatória. O copaíba, por exemplo, é um deles também que tem propriedade anti-inflamatória. E qual você indica com mais propriedades para esse campo, assim, de anti-inflamatório, para fugir de remédio de vez, sabe? Aí vai depender mais do problema, tá? Por exemplo, uma dor de cabeça, o hortelã-pimenta já perfeito para isso, tá? É um dos benefícios dele. Agora, se é uma questão anti-inflamatória de uma dor, por exemplo, dor de garganta, copaíba, por exemplo, né? já seria melhor. Oi? Dor de garganta, no caso, seria o On-Guard, né? Que Exato. seria o ideal. Para dor de garganta, toda essa parte, mas o On-Guard, ele é muito bom para toda essa parte de dor de garganta, gripe, tudo isso em geral. Então, assim, tem vários óleos com propriedade anti-inflamatória.
mas aí depende do problema mais especificamente para direcionar o melhor óleo, entendeu? Eu falo assim, mais no sentido de, por exemplo, uma lesão muscular, no sistema nervoso. Copaíba. Copaíba. Isso. Eu tenho um caso, um depoimento de uma amiga minha de Maringá, que ela falou comigo, uma conhecida dela tinha problema no joelho já há muitos anos, e ela usando até usou o Z-Blue, que era para dor, não teve muita melhora, mas ela usou o Copaíba, ela tinha dor no joelho de anos, ela tinha que ficar com o joelho para cima, ela usou o Copaíba por 7 dias, passou no joelho, a mulher não tem mais dor, ela nem usa mais o óleo, não tem mais nada, porque não tem mais dor nenhuma. Então, assim, 7 dias usando o óleo de Copaíba no joelho, passou 100% da dor de anos. Então, essa parte mais de dores, e até que você falou, questão mais também sistema nervoso central, o Copaíba, ele age diretamente nisso. Ô, Ari, só assim, eu sei que depende de pessoa para pessoa, mas eu sempre tive muito problema com o nervo ciático, tenho muita dor que chega a travar, e da última vez que eu tive dor no nervo ciático, eu usei Siberian Fear, e assim, passei de noite antes de dormir, no outro dia eu não tinha mais nada, e geralmente no outro dia eu acordaria travada. Então, eu sei que depende de pessoa para pessoa, mas para mim o Siberian Fear foi muito eficaz. Legal. Outro exemplo Ele também é essa também pomada ajuda aqui. muito a parte de Eu gostaria reumatismo. de fazer uma pergunta. O Jonas gostaria de fazer uma pergunta. Só que é mais uma pergunta política. Não é tanto uma pergunta sobre os óleos. Eu acredito todo no trabalho do óleo, eu tenho essa noção de ser produto natural. Mas é mais uma pergunta política. Hoje, a ciência já conseguiu comprovar que o óleo canábico ele é utilizado para autistas, para esclerose múltipla, para ataques epiléticos. E eu gostaria de saber por que essas empresas de manipulações não estão brigando pela legalização da produção desse óleo no Brasil, sendo que a gente paga muito caro para importar esse tipo de material e a gente tem que brigar na justiça e tudo isso a gente tem que fazer, porque essas empresas não estão brigando politicamente para conseguir essa abertura. Olha, aí eu não vou saber te responder o porquê que o governo, as empresas estão nesse dilema. Mas o que você comentou da cannabis, o que eu tenho, assim, de conhecimento disso, a cannabis, ela age diretamente, né, as pesquisas mostram que ela age no sistema nervoso, e isso contribui com o autismo, algumas questões essas que você falou. Só qual que é o ponto negativo da cannabis? Ela tem efeito colateral. Tá? E aí os efeitos colaterais podem até ser, talvez, até muito prejudiciais. Agora, quando você olha para essa mesma ação da cannabis no corpo humano, aqui seria um pouquinho mais de ciência, tá? Que seria o sistema endocannabinoide do nosso corpo, que é responsável pelo equilíbrio, pela homeostase. Qual que é um componente químico que age diretamente no sistema endocannabinoide? Um deles chama beta-carofileno. Tá? E ainda tem pesquisas mostrando que o beta-carofileno tem uma ação muito mais forte, mais concentrada nesse sistema endocannabinoide do que a cannabis. E esse beta-carofileno, ele não traz nenhum efeito colateral. Então, a cannabis, ela age, mas não é tão potente e tem efeito colateral. O beta-carofileno, ele age com mais força e não tem efeito colateral. E onde que eu acho beta-carofileno? Deixa eu achar aqui. Na copaíba. 99% da copaíba é beta-carofileno. Então, eu não sei nada da questão de política, né, e toda essa parte aí que você falou de regulamentação. Mas se a pessoa está buscando, de alguma forma, o benefício que a cannabis poderia dar, ela vai ter um benefício muito melhor e sem efeito colateral usando o copaíba. Então, não sei se respondeu, mas a sua resposta... Então, por que isso não é divulgado? Mas talvez o quê? O benefício da copaíba? Porque não é divulgado. É que talvez as pessoas não conhecem. Eu fiquei sabendo disso há pouco tempo. Hoje que eu sei, eu divulgo. Antes disso, eu não sabia. Esse óleo que você falou, ele é utilizado para quê? Oi? Esse óleo que você apresentou, ele é utilizado para quê?
Ele tem uma lista de benefícios aqui, até poderia abrir para facilitar, para explicar, mas mais ou menos de cabeça. Ele age principalmente em duas partes do nosso corpo humano. Uma é trazer o equilíbrio, a homeostase, tá? Então, quando você tem picos de humor, alto e baixo, calor, qualquer coisa, qualquer desequilíbrio no seu organismo, o beta-carofileno, a copaíba, ele vai ajudar você a equilibrar isso tudo, tá? E uma segunda coisa é o sistema nervoso central. Inclusive, questão de Alzheimer, Parkinson, todas essas doenças, que é muita questão neurológica, eles indicam o uso da copaíba, que ele vai agir diretamente no seu cérebro e nessa parte. Então, assim, é muito mais ciência aqui, eu poderia explicar de maneira muito mais técnica, mas dificultar muito, tá? Mas tem alguns vídeos no YouTube, inclusive, já legendados ou com tradução, do Dr. Hill explicando sobre a copaíba. O Dr. Hill, ele é um médico especialista em óleo essencial, um dos fundadores da doTERRA, e tem vídeos dele falando sobre a diferença da cannabis e do beta-carofileno, tá? Depois, se você quiser, eu posso procurar alguns vídeos, quem quiser, dá para procurar, põe no YouTube lá, Dr. Hill, copaíba versus canabidiol, acho que é isso, né, o nome, não lembro. Ou me peçam para mim, ou para os seus consultores, quem quiser, me fala que eu procuro os vídeos. São dois tipos de óleos, são dois tipos de óleos. A base de THC, que realmente é o que mais dá efeito colateral, e o CBD, que o efeito colateral dele é quase nulo, entendeu? Que é utilizado, o CBD é mais utilizado para autismo, ataque epilético e mal de Parkinson. E também é usado em alguns casos para enxaqueca, que é o CBD. O efeito colateral dele é quase nulo. Para essa questão de regular oscilação de bipolaridade, esse tipo de coisa, é usado o THC. Só que o THC, sim, o efeito colateral dele é um pouco agressivo. Só que o efeito colateral, se for dividido pelo tempo que ele demora para se fazer o efeito colateral, ele ainda faz menos dano do que os antidepressivos e os remédios para bipolaridade, entendeu? E tudo também se depende da CBD, eu lembrei agora, esse vídeo do Dr. Hill é exatamente CBD. Então, ele compara o beta-carofileno da copaíba com o CBD da maconha. E ele coloca ali os dois na questão científica, e aí ele mostra que, você falou que talvez é pouco efeito colateral, mas o beta-carofileno ele ainda é superior ao CBD. Ele fala isso, tem um vídeo de uns 7 minutos, então ele explica bem mais especificamente sobre isso. Depois que eu posso mandar o link para ficar mais claro. Ok, certinho, brigadão. Imagina. Alguém mais quer comentar? Eu sei que o Ender ia falar alguma coisa antes. Eu ia falar sobre o PubMed. Você falar sobre a plataforma, né? Que hoje o PubMed é a maior plataforma de artigos científicos do mundo, né? Onde tem mais de 23 mil artigos só sobre óleos essenciais, enquanto que a homeopatia hoje tem em torno de 6, 7 mil. E muita gente não conhece, né? A PubMed é uma plataforma em inglês, né? Mas dá para traduzir lá. Tem até um link, uma vez que eu mandei para o pessoal, de um artigo lá no PubMed, que é científico, falando sobre o blend protetor, que é o nosso OnGuard, que é aquele que eu falei da imunidade. E ele tem esse artigo lá, algumas pessoas já têm o link desse artigo, falando de como o OnGuard ele contribui na influenza, que é a gripe que a gente conhece, né? Como ele melhora a gripe. Então, tem melaleuca também, tem do OnGuard, melaleuca, lavanda, tem bastante artigo lá, muito interessante. Uhum. Então, a gente vê que é tudo baseado em ciência, né? Tem vários artigos que aí explicam a parte muito mais técnica. Eu estou tentando aqui deixar bem simples para vocês, até porque eu também não sou especialista, né, para estar falando. Mas aí, tudo isso que eu estou falando dos efeitos são todos já cientificamente comprovados. Posso? Pode falar. O que eu tenho assim, observado e que eu acho uma maravilha é que os óleos eles acabam se outro, né, no organismo da gente. Então, um acaba potencializando o outro. Eu tenho tido experiências maravilhosas com os óleos. Coisas assim que tem hora que nem eu acredito. Então, eu vejo assim que eles são realmente potentes e como um se completa, sabe?
Então, acho que é importante realmente a gente conhecer o que mais está prejudicando mesmo, o que mais a gente precisa para a saúde da gente, para poder fazer o segmento, né, no uso dos olhos, né? Porque, na verdade, eu, por exemplo, eu quero todos, né? Mas assim, você fazer um segmento, falar, olha, o primeiro é isso, agora esse aqui, né, para ir observando e estudando os olhos, né, para cada vez mais, você vê, eu mesmo não sabia essa questão da copaíba, eu fiquei sabendo isso também, acho que tem umas 2 semanas que eu fiquei sabendo, os benefícios da copaíba e a comparação que ela tem com a cannabis. Eu achei bem interessante. Sim. A Gabi tem alguma pergunta para fazer? Alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? David, quer falar alguma coisa? Eu queria falar que eu acho que uma coisa que é muito legal, eu tenho percebido assim, tá me ouvindo? Sim. E, uma coisa que a gente tem percebido é o quanto melhorou aqui em casa a nossa qualidade de vida. E a gente tem prazer em compartilhar isso com as pessoas. A gente gosta de ver os resultados na vida das pessoas. Embora tenha muitos estudos científicos, gostei da dica do Ender aí, a gente tem estudado, a Kátia está fazendo curso, a gente está apaixonado pelos óleos essenciais. Eles são fantásticos, são demais. Mas tomar muito cuidado quando a gente for conversar com as pessoas e lembrar para elas que ele auxilia, né, ele potencializa o corpo, os nossos sistemas, mas não dá a entender para a pessoa para substituir o remédio se a pessoa está por algum tipo de tratamento. E uma coisa que é muito importante também, que a gente estava estudando essa semana, a Kátia e eu, que é importante conversar com a pessoa, quem vai trabalhar, para ver se ela não está debaixo de algum tratamento, pesquisar sobre a vida da pessoa antes de recomendar alguma coisa. Eu estava vendo essa semana sobre o óleo essencial e homeopatia, tem que tomar um cuidado quando isso acontece. Os óleos essenciais são muito seguros, né? Mas não dá a entender para a pessoa que que a gente está dando remédio para ela, embora seja cura. A gente está tendo experiência aqui que o nosso remédio aqui quase não tem mais, mas assim, não sei se eu estou me fazendo entender, né? A gente assim indicar para a pessoa os óleos, mas ter esse cuidado, esse carinho com ela, para que a pessoa não ache que bom, eu vou parar agora com o remédio, ela possa ter alguma consequência depois. Acho que isso é só uma questão da gente estar alinhado aí para ter essa responsabilidade, embora a pessoa mesma vai perceber que com o tempo a gente já conhece algumas pessoas que pararam sozinhas com remédio, né? Nada tão grave assim, mas elas sentiram que não precisam mais, como você mesma falou, de alguns exemplos aí. Só esse comentário que eu queria fazer. Sim. Quanto a isso que ele falou, né? Não sei se o pessoal entendeu, mas assim, complementando, para quem trabalha com óleo essencial, né? E explica e ajuda as pessoas, mesmo que a pessoa tome remédio, nós não somos médicos, nós não somos profissionais. Então, nós não podemos falar para a pessoa o que ela deve ou não fazer, a gente não sabe o efeito daquele remédio naquele organismo. Mas os óleos, eles podem ser ingeridos, você pode indicar. Agora, se a pessoa toma um remédio, ela tem que falar com o médico dela para parar com esse remédio, tá? Principalmente em médicos controlados. Então, a ideia a gente tem algo natural para ajudar, mas se a pessoa tem algo, ela tem que fazer isso com um profissional, com um médico e tudo mais. Algo mais? David, quer falar alguma coisa? Sim, eu só queria dizer muito obrigado por seu tempo hoje à noite e espero que gostaram dessa informação. Vai ajudar vocês para aprender mais e para ensinar outras pessoas. Esses óleos realmente são poderosos. Eu adoro esses óleos. Eu uso todos os dias sem falta. E espero que vocês também estão fazendo a mesma coisa. E I think Emily wants to say something too. Ari, can you translate? Yeah, I was asking her. Emily? Acho que ela vai falar alguma coisa. Yes, sorry, let me go upstairs so my baby you can't hear my baby crying. Ela vai subir para o bebê dela tá chorando. But I just wanted to thank everyone for joining tonight, and it's been such a pleasure learning from Ari. We just want to extend an invitation. Sorry, I'll let you translate. Ela está agradecendo o tempo de vocês aqui, por vocês terem vindo hoje e com eu apresentando a aula para vocês.
And we just want to extend an invitation to everyone that if they want to learn more, or if they want to learn about what we're doing and what our team is doing, that they're welcome to reach out to us and we can answer any other questions that they have on a one-on-one basis. A gente está estendendo o convite para vocês e outras pessoas, talvez vocês quiserem saber mais sobre o que a gente está fazendo no nosso trabalho, né, ou mais sobre qualquer coisa sobre isso, você pode falar com quem te convidou, nós também aqui, líderes, eles ali estão para ajudar, eu posso traduzir. And there are several of us on this call who are making this business a part of our lifestyle, not just with the health and benefits from the oils, but we're also learning how we can free ourselves financially with this opportunity. So if you have any questions, then you can feel free to contact us. Então, tem algumas pessoas aqui nessa ligação hoje que têm feito isso como negócio, têm trabalhado com isso e buscado um complemento de renda e uma liberdade financeira. Então, se você também tem interesse em saber mais sobre isso, você pode falar com uma pessoa que te convidou e também, se precisar do nosso apoio, eu vou acrescentar isso no que ela falou, meu apoio, ou da nossa linha americana, Upline, nós todos aqui estamos aqui para ajudar vocês. That's it? É isso. Então, pessoal, eu vou finalizar por aqui hoje. Semana que vem a gente tem uma outra aula, lembrando vocês, dia 22, 22, né? Deixa eu pegar aqui, que é 22, sexta-feira que vem, também às 9 horas, tá bom? A gente também vai falar sobre os olhos, vai ensinar, então se você quer aprender novamente, quer aprender a ensinar as pessoas sobre olhos, pode assistir novamente. Quanto mais a gente ouve, mais fácil fica, né, pra gente guardar as informações. E se vocês tiverem também outras pessoas que se interessem em conhecer sobre como cuidar da sua saúde de uma maneira natural, né, e também se tiver pessoas que queiram buscar também uma oportunidade de negócio, de, né, ganhar aí financeiramente, também a gente tem essa oportunidade para quem deseja, tá? Seja cuidar da saúde, seja ganhar dinheiro, seja os dois, a gente está aqui para ajudar vocês. Então é isso, não esqueçam, se vocês quiserem convidar, sexta-feira, 22, às 21 horas. Então é isso. Valeu, muito obrigada pela presença de todos. Boa noite para vocês. Obrigado, gente, que veio, Boa a gente noite, convidou, Deus Ari, abençoe. obrigada. Boa noite. Obrigada. Júlio César, que gato, hein? Gratidão, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, até mais. Tchau, tchau.